Programas diferentes que também têm espaço no Mentes que Brilham. Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte. Um grupo de investigadores portugueses concluiu que 85% dos doentes que sofreram um infarto registram perda cognitiva. Cerca de metade acusa déficit de fluidez verbal, considerado grave. É meu convidado Bruno Peixoto, investigador do Sintesis e professor na CESPU, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Queria que nos falasse desta investigação na população analisada. Gostava também de conhecer esse universo. 85% dos doentes têm então um compromisso de fluência verbal, que é grave em cerca de 50% dos casos. Portanto, esta investigação teve como grande objetivo determinar a prevalência de alterações neurocognitivas em pessoas que sofreram um síndrome coronário aguda, portanto, o infarto, o vulgar infarto do miocárdio. De facto, aquilo que obtivemos foram níveis extremamente elevados de alteração neurocognitiva de uma forma geral, portanto, a nível de funcionamento global, e depois, muito particularmente, em dois grandes domínios cognitivos, o da fluência verbal e a memória também, a aparecer em segundo lugar como sendo uma das áreas também importantemente afetadas. Qual é a relevância disto? Bom, em primeiro lugar, pela magnitude dos números, não é? 85% é de facto um valor extremamente expressivo. Em segundo lugar, pelo facto de a grande maioria dos participantes deste estudo serem indivíduos ainda com relativamente jovens, uma média de idades à volta dos 52 anos. Portanto, pessoas que estão perfeitamente na fase ativa da sua vida, com vários anos ainda pela frente de vida produtiva e, portanto, estas alterações neurocognitivas poderão, de facto, influir negativamente nesse percurso de vida que se pretende integrado e satisfatório. Por outro lado, um outro red flag muito importante é este, é que nós sabemos que um infarto agudo do miocárdio representa um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Há estudos internacionais que dizem que este é um fator que aumenta em 5 vezes a probabilidade destes doentes poderem vir a desenvolver um quadro demencial, portanto um quadro naturalmente mais severo. De facto, dentro deste panorama, a fluência verbal é o domínio cognitivo mais afetado. E eu, desculpe interromper, eu sei e chamou muito a atenção porque vocês fizeram uma associação com a escolaridade e eu não queria passar ao lado desta questão. Muito bem. Pronto, relativamente à fluência verbal, de facto nós percebemos que ela estaria intimamente relacionada com o nível de escolaridade do doente. Basicamente quer dizer isto, portanto, quanto mais escolaridade os indivíduos apresentam, menor o decaimento desta função de fluência verbal. Portanto, nós sabemos que, de facto, a escolaridade atua como um fator extremamente protetor no que diz respeito ao funcionamento neurocognitivo. E é isso que se verifica também neste contexto específico do infarto do miocárdio. É aquilo que, ou melhor, representa aquilo que nós designamos por reserva cognitiva, ou seja, todo um capital cognitivo de saúde cerebral que os indivíduos têm e que, quando em determinados momentos, por exemplo, no infarto, são deparados com um efeito adverso, têm mais resistência, digamos assim, ao nível de funcionamento cognitivo. Portanto, a escolaridade é um fator protetor, de facto, nestes doentes. Ainda em relação à memória, ou sobre a perda de memória, também há aqui uma relação com o tabagismo. Sim, é verdade. Encontramos uma relação muito curiosa entre o número de cigarros que os doentes fumavam antes do infarto de miocárdio e a severidade da afetação da memória. Portanto, está fácil de perceber em que sentido é que isto vai. Quanto mais cigarros, a pior o funcionamento da memória após o infarto do miocárdio. De facto, não há dúvida nenhuma que o tabagismo é um fator de risco, quer para a doença cardiovascular, mas é também um fator de risco, e isso também já o sabemos, independente para a deterioração cognitiva e para o desenvolvimento de demência, inclusivamente em sujeitos sem infarto de miocárdio. Isto está perfeitamente estudado.
o tabagismo associa-se a uma perda de volume cerebral, nomeadamente em áreas cerebrais muito relacionadas com a memória, como é o caso do hipocampo. E, portanto, não é muito surpreendente isto surgir assim aqui desta forma também neste contexto. O vosso estudo, a vossa investigação sobre a perda cognitiva, a prevalência da perda cognitiva é bastante superior à que foi registada noutros estudos do género. Aqui também não são os 85%, mas há aqui também um fator alarme, entre aspas, ou pelo menos para estarmos atentos a estes dados. Sim. Portanto, de facto, realmente, os valores encontrados neste estudo são valores, de facto, altos. Isto pode dever-se ao facto, enfim, das diferentes características das amostras nos diferentes estudos a nível mundial. Há sempre diferenças, quer no que diz respeito às características clínicas das amostras, quer às características dos participantes, por exemplo, a idade, a escolaridade. Tudo isso faz variar, digamos assim, depois a captação destes valores. Por outro lado, também os instrumentos que são utilizados para avaliar a deterioração cognitiva variam muito de estudo para estudo. Aquilo que se tem verificado é que os estudos mais recentes têm reportado níveis mais altos. Isto porquê? Porque também a metodologia utilizada para avaliar e detectar o déficit cognitivo melhorou substancialmente e, portanto, ajuda a compreender um bocado estes resultados também. O fator idade também foi importante na vossa análise? Sim, a idade aparece relacionada com o desempenho cognitivo global, não numa área específica, mas de uma forma global. Bom, nós de facto também já conhecemos, já sabemos que a idade é dos principais fatores de risco, quer para a doença cardiovascular, quer para a deterioração cognitiva e demência. E, portanto, aqui a idade de facto tem um peso muito grande perante a ocorrência do infarto do miocárdio. Paralelamente, a idade comporta também aqui uma outra característica, que é a seguinte, isto é fácil de percebermos, é que indivíduos mais velhos também terão uma maior história relativamente a fatores de risco cardiovascular. Há mais tempo que terão hipertensão, há mais tempo que terão diabetes, ou seja, o efeito de erosão de todos estes fatores de risco cardiovascular, que também o são, fator de risco para a demência, poderão fazer sentir de uma forma muito mais acentuada do que em indivíduos naturalmente mais jovens. Fatores emocionais, ansiedade, também é uma parte do estudo que me chamou bastante a atenção. A ansiedade apareceu aqui de uma forma um pouco periférica, uma vez que surge relacionada com uma função neurocognitiva, que é a função visoespacial, que não é propriamente muito relevante em termos de déficit. Mas entenda-se que o domínio emocional, obviamente, tem uma ligação muito próxima com estas questões neurocognitivas. Este domínio emocional, muitas das vezes, ajuda inclusivamente a configurar quer a forma como processamos a informação, portanto, exercemos o funcionamento neurocognitivo de uma forma mais pragmática, quer muitas das vezes também a expressão dessas alterações neurocognitivas e, portanto, é uma realidade que estará aqui sempre presente, faz parte da nossa natureza e obviamente, que também aqui no contexto do infarto agudo do miocárdio também surge. A terminar, tendo em conta este estudo, tendo em conta estas conclusões, o que é preciso mudar? O que é que deve ser feito? Eu sei que defendem um sistema de avaliação neurocognitiva para detectar possíveis déficits e iniciar rapidamente, no fundo, um programa de reabilitação. É assim? É exatamente isso. Na verdade, o que este estudo vem dizer, e de certa forma se junta a um conjunto vasto de estudos internacionais, é que as alterações neurocognitivas na doença cardíaca, na doença coronária, têm sido subvalorizadas. É preciso olhar atentamente para estes doentes. É preciso vigiar, avaliar e intervir através de programas de reabilitação neuropsicológica. Programas esses que terão como objetivo a recuperação e, de certa forma, a redução do impacto negativo
que estas alterações neurocognitivas e também emocionais têm nestes doentes. Para quê? Para que possam, de facto, regressar a uma vida ativa, produtiva, satisfatória, para eles, para as famílias e, portanto, contribuir de forma decisiva para a reintegração pós a síndrome coronária aguda. Bruno Peixoto, foi um gosto tê-lo cá no Mentes que Brilham. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui também ao nosso programa Ciência e Investigação, que termina por aqui, mas já sabe, na próxima semana estamos de regresso. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.